Na última unidade, nós estudamos algumas das profecias contidas no Antigo Testamento e que se referem à vinda do prometido Messias. Nesta lição, que é muito importante, nós queremos enfatizar 2 pontos. Primeiro ponto: o Messias, prometido no Antigo Testamento, veio ao mundo e seu nome é Jesus Cristo. Segundo ponto: Jesus Cristo não é somente um homem, ele é também Deus, o Filho. Com essas 2 afirmações em mente, passaremos a ver como a Bíblia nos mostra claramente Jesus Cristo como Salvador prometido a nós por Deus. Para começar, voltemos a nossa atenção para o nascimento de Cristo. Lucas 2:11 relata o anúncio dos anjos aos pastores. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Anjos do céu anunciaram que aquele pequeno bebê, em Belém, era o tão longamente esperado Salvador. Jesus, ele mesmo, proclamou ser o prometido Salvador. Em João 4:25 e 26, encontramos Jesus falando a uma mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, respondeu a mulher. E quando ele vier, vai nos explicar tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, afirmou Jesus. Através de sua pregação e de seus poderosos milagres, Jesus deixava na maioria das vezes que seus ouvintes deduzissem que ele era Cristo. Um bom exemplo disso encontra-se em Mateus 11:2-6, através das palavras ditas por Jesus a alguns dos discípulos de João Batista. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A última parte é bem significativa. Jesus está dizendo que é abençoado aquele que não se envergonha de depositar sua confiança nele para ter seus pecados perdoados. Jesus pôde falar assim porque ele era e é o todo-poderoso Filho de Deus. Suas palavras e realizações provam isto. Uma prova adicional está nas centenas de profecias do Antigo Testamento, as quais predizem ou descrevem quem seria o prometido Messias. Referindo-se a essas profecias, em Lucas 24:44, Jesus diz: Enquanto ainda estava com vocês, eu falei que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Cada uma dessas profecias foi cumprida perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Agora é um bom momento para esclarecer que os títulos Messias e Cristo têm um mesmo significado. O primeiro, Messias, é da língua hebraica. O segundo, Cristo, da língua grega. Ambos os títulos significam o consagrado, isto é, aquele que, como um rei ou um profeta, foi escolhido por Deus e enviado para uma determinada missão. A missão de Jesus era a de salvar o mundo do pecado. O próprio nome Cristo enfatiza sua tarefa. Maria e José receberam instruções específicas do anjo sobre o nome que deveriam dar ao filho dela. Nós lemos em Mateus 1:21. Ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. E você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Salvador
ou libertador. Ele é aquele que foi enviado para libertar a humanidade da morte e do inferno. Muito mais do que isto, ele é o único Salvador do mundo. Atos 4:12 deixa essa ideia muito clara. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. É por meio do nome dele e de ninguém mais no mundo que podemos ser salvos. Jesus Cristo é designado por outros nomes na Bíblia, todos tendo um significado. Senhor, Redentor, redimir é resgatar, adquirir de novo. Salvador, a palavra, Filho de Deus, Filho do homem, Emanuel, Deus conosco. E algumas vezes no Antigo Testamento é também chamado de o anjo do Senhor. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, isto é, que Jesus Cristo é o prometido Salvador por tantos séculos esperado. Nós não precisamos mais esperar pela vinda do Messias. O segundo ponto é que Jesus Cristo, nosso prometido Salvador, é muito mais do que um grande homem. Ele é também o próprio Filho de Deus. Vejamos algumas passagens que nos revelam que Jesus é Deus. Leiam 1 João 5:20 e reflitam. Ali o apóstolo João, falando sobre Jesus, diz: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ouçam também as palavras daquele que duvidava. Tomé, que após ver as marcas dos cravos nas chagas de Jesus ressuscitado, caiu de joelhos e disse: Meu Senhor e meu Deus. Referindo-se a Jesus, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:32: Ele não deixou de entregar nem o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Aquele deixado na cruz para morrer não era apenas um grande homem, ele era o próprio Filho de Deus. Nas palavras de abertura do Evangelho de João, temos a prova clara de que Jesus é Deus. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Quando nós compreendemos que palavra é um nome para Cristo, vemos o quanto esta passagem é poderosa. O versículo 14 de João, capítulo 1, diz a nós: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Nós vimos sua glória, a glória daquele que é único e que saiu do Pai, cheio de graça e verdade. Leia novamente o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João e substitua o vocábulo palavra por Cristo. Antes de ser criado o mundo, aquele que é Cristo já existia. Ele, Cristo, estava com Deus e era Deus. Outra prova de que Jesus é mais do que simplesmente um grande homem é o fato de que ele possui atributos ou características divinas. Em Hebreus 13:8, vemos que Jesus é imutável. Assim está dito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós mudamos, mas Jesus, sendo Deus, não muda. Jesus é também onipresente. Ele está em toda a parte. É o que ele promete em Mateus 28:20. Lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele é ainda onisciente, ou aquele que tudo sabe. Vejam o que Pedro diz a Jesus em João 21:17. O Senhor sabe tudo. E qual o ser humano que pode afirmar que tudo sabe? Finalmente, Jesus é onipotente, isto é, todo-poderoso. Mateus 28:18 diz: Recebi todo o poder no céu e na terra. Colocado de forma mais simples, Jesus, porque ele é também Deus verdadeiro, tem os atributos ou as características que nenhum mero ser humano poderia ter. Existe ainda outra prova: a obra divina de Jesus, criando e preservando o mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo.
Com referência a Jesus e à criação, nós lemos em João 1:3. Deus fez todas as coisas por meio dele, e nada do que existe foi feito sem ele. Ainda sobre isso, lemos em Hebreus 1:3, que esse mesmo Jesus sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. O fato de Jesus ter o poder de perdoar pecados também prova que ele é Deus. Mateus 9:6 relata essas palavras de Cristo. Eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. E João 5:27 acrescenta: E o Pai deu ao Filho, Cristo, autoridade para julgar, pois ele é o Filho do Homem. Finalmente, há a lição da própria Bíblia, dizendo-nos que Jesus deve receber a adoração devida somente a Deus. Ele deve recebê-la porque ele é Deus. João 5:23 diz: Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Dizer isto sobre Jesus seria uma blasfêmia, não fosse o fato de que ele é Deus verdadeiro, junto com o Pai e o Espírito Santo. Além do mais, Jesus recebe a adoração não somente dos homens, mas também dos anjos. Vejam Hebreus, capítulo 1:6. Que todos os anjos de Deus o adorem. Quando alguém lê a Bíblia e encontra os nomes divinos de Jesus, seus atributos e características divinas, sua obra divina e a honra e a glória divina que ele deve receber, não pode ter mais dúvidas de que Jesus é Deus, da mesma forma que são o Pai e o Espírito Santo. Na tela, nós estamos vendo o título Deus Homem. Isto descreve Jesus Cristo. Até aqui, vimos nas Escrituras que Jesus é Deus. Agora, vamos ver como as Escrituras o revelam como homem verdadeiro. Mais tarde, veremos por que é tão importante que ele seja Deus e homem. É o que diz 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Referindo-se à sua natureza humana, Jesus, após a sua ressurreição, diz em Lucas 24:39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim, e vocês crerão. Porque um fantasma não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Além disso, Jesus não tinha apenas um corpo humano. Sua alma também era humana. Ele falou sobre isso um pouco antes de ser traído, como Mateus 26:38 relata. A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Na verdade, Jesus sentia as mesmas coisas que você ou eu sentimos. Ele dormia, tinha fome e sede, chorava, sofreu e finalmente morreu. Jesus era como qualquer outro homem, com uma importante exceção. Jesus era sem pecado. Assim está em Hebreus 4:15. O nosso grande sacerdote, Jesus, pode ter compaixão de nós por causa das nossas fraquezas, porque foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Pelo que já estudamos até agora, sabemos que Jesus Cristo é Deus homem. Isto é, ele é 100% Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, é 100% homem verdadeiro. Algumas pessoas julgam que Jesus foi homem verdadeiro somente durante os 33 anos em que viveu neste mundo. Isto deixa de fora algo muito importante. Mesmo que ele não esteja mais na terra de forma visível, nosso Jesus, que está no céu, é ainda homem verdadeiro, tanto quanto Deus verdadeiro. Chegamos agora à parte mais importante da lição que ora estudamos. Por que é necessário que Jesus seja tanto homem verdadeiro como Deus verdadeiro? Primeiro, entretanto, vamos aos exercícios de revisão e reforço.